Olá, amigos. Vamos a mais uma análise especial, análise que eu costumo fazer aqui sobre o que esperar para a nossa bolsa no próximo mês, que é agora no mês de agosto. Todo encerramento de mês eu faço isso, avaliando aí em detalhes o índice Bovespa, trabalhando em cima de estatística. Enfim, acompanhe aqui essa análise para a gente passar qual é a minha visão sobre o Bovespa aí para esse mês de agosto. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente aqui no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Parte de baixo aqui desse vídeo você tem um botão inscreva-se, clica nele, deixa o sino das notificações ativado, você sempre será lembrado de conteúdo novo aqui do canal, muito vídeo de análise e também vai ter conteúdo de aprendizado, fora o conteúdo de aprendizado existente que você pode aproveitar aqui no canal, tudo de forma gratuita. Então, nessa análise especial, o foco dela é eu olhar para fazer uma avaliação em cima do Ibovespa, usando análise técnica, que é a minha especialização, em diferentes prazos operacionais. Desde o longo prazo, gráfico anual, vou descendo vários prazos operacionais até chegar no gráfico diário, até o curtíssimo a curto prazo. Ou seja, atendendo o perfil de investidor de longo prazo, de médio prazo, até o investidor de curto prazo, ali pelo gráfico diário. Antes de dar início aqui a essa análise, eu vou rodar aqui a vinheta e você já aproveita para deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise. Começando então aqui pelo gráfico anual, Ibov segue dentro de um viés mais positivo, de uma tendência de alta de longo prazo, dentro do que já foi comentado em outras análises especiais. Depois dessa reversão de topo, que veio aqui para baixo e reverteu aqui para cima, superou a máxima desse candle e aí esse ano supera essa máxima, confirmando a sinalização positiva, a expectativa é de ter, além desse ano, ter mais um ano fazendo nova máxima. Expectativa na minha leitura. Essa é a minha expectativa aqui em relação ao que aconteceu aqui. E além disso, o que colabora para essa leitura é a questão do tempo dos movimentos, a simetria dos movimentos. Então aqui a gente já tinha 5, agora a gente já tem 6 anos aqui subindo. Esse movimento de subida foram 5 anos. 5 anos. Já essa correção durou aqui 8 anos. Dentro dessa duração, então fica uma expectativa maior desse movimento durar, já está no sexto, durar 8 anos ou mais. Então a gente teria aí, por exemplo, esse aqui seria o 7º ano, que eu vou fazer nova máxima e podendo ter ainda mais um ano. Essa é a minha expectativa. Não necessariamente que todo ano vai ser positivo, mas é uma informação que a gente tira, é uma variável que eu tiro para justamente planejar estratégias em prazo menor. Mas se tivesse comprado na bolsa num prazo mais longo, de 2, 3 anos, manteria a posição comprada ou iria fazendo aportes aí mensais na bolsa. Principalmente em movimentos de queda, que é o que a gente está vendo aqui que aconteceu nesse último mês de julho. No gráfico quadrimestral, que representa o comportamento do Ibovespa durante 80 dias úteis, cada barra dessa aqui, temos nesse momento uma queda já de 6,46%, mas a tendência continua sendo de alta. Enquanto não voltar principalmente para baixo dessa região, tem suporte imediato na faixa 119,593, um topo ali anterior, e a mínima aqui do candle anterior na faixa 107,319, que é um número importante, que inclusive eu vou falar dele no gráfico mensal. Enquanto se mantiver aqui acima, a tendência só vai mudar na realidade se voltar aqui para baixo ou gerar topo descendente ali, o topo descendente. Isso demora. A cada 3 quadrimestres a gente está falando em um ano. Então é um prazo mais longo. Então tem algum sinal de saída? Não, não tem. Não tem sinal de saída, mantém a posição comprada dentro do que eu falei no anual, ou seja, aproveitar esses movimentos de baixa, olhar níveis de suporte, que são pontos que podem favorecer aportes. Não é a certeza que vai continuar subindo, mas o viés ainda é positivo pensando no longo prazo. O que é esse longo prazo? Acima de um ano. Esse longo prazo é para mim acima de um ano. 3 quadrimestres aqui ou mais. No gráfico mensal, a tendência continua sendo de alta, topos e fundos ascendentes. Aqui está a tendência de alta, zigue-zagues ascendentes. Só que o que aconteceu nesse último mês? Uma queda de quase 4% e o Ibovespa confirmando um topo no gráfico mensal. E isso aconteceu já no início do mês, gerando a perda da mínima do que no anterior. O que eu venho destacando, que eu até comentei na última análise do Ibovespa, o que esperar para o mês de julho é a questão de
aqui tinha um sinal de reversão. A perda da mínima desse candle anunciava a chance de ter ou um movimento de baixa, que pode vir a acontecer em busca dos suportes, ou mesmo um movimento lateral, de ficar um pouco mais lateral, que é o que está acontecendo até no gráfico da Vale 3, no gráfico mensal. Ficar um pouco mais lateral, indefinido, no curto a médio prazo. Só que, por enquanto, pelo que fechou aqui o mês, vai apontando para ter algo mais para baixo em busca dos próximos suportes. Quais são os suportes? Em termos de valor, ali a gente tem aquele 119,593, que é essa região lá no gráfico quadrimestral mais visível, é esse nível aqui. 119,593 a 119 mil pontos. Essa é a faixa de suporte aqui pelo gráfico, só visível no gráfico. E a outra, no gráfico eu digo, é no questão do preço, de topo, né, de região de topo anterior. A outra, os outros níveis de suporte, a gente pega aqui o Fibonacci em cima desse movimento de subida e dá para perceber que tem um ali na faixa 121,460 e tem outro na faixa 118,600. Qual o outro nível? 115,840. Então, são esses os próximos 3 suportes pelo Fibonacci, ou seja, o ponto, nível de preço que o Ibov pode parar de cair e gerar um novo sinal de alta a favor da tendência. Já está maduro para fazer isso, para chegar e voltar a subir forte? Não, não está maduro. Com esse sinal, aumentou a chance de poder ter mais uns 2 meses, que seria bom ter esses 2 meses, considerando até o tempo dos movimentos anteriores aqui, ó. No movimento de subida, tem alguns meses, chegar próximo ali da média e gerar sinal de alta. Então, ela pode buscar a região de 50% de retração, mais na região de 118,600, ou até mesmo vir mais para baixo, se aproximar ali da região de 116, 115 e 500. Então, seria a zona de suporte mais relevante para o Ibovespa. A tendência muda, não, lembrando que a tendência de alta, ela muda nesse momento, para falar assim, qual o ponto que ela muda? Ela muda se ela fizer isso aqui, cair e perder esse suporte, que foi o valor que eu falei lá no gráfico quadrimestral, 107,319, que é essa mínima aqui, ó, que é essa mínima. Aqui seria um sinal de perda de força na tendência de alta de prazo mais longo, de longo prazo. Aqui no mensal, é um médio a longo prazo, seria anulada a tendência de alta se ocorrer uma oscilação do preço aqui para baixo. Tem outra forma de anular essa tendência? Tem, se acontecer o quê? Vem, cai, tenta subir e gera topo descendente. Também seria um sinal de mudança de tendência, a tendência ficaria indefinida. Que é o que aconteceu no gráfico da VVR3, fez um topo mais baixo que o topo anterior, mas o fundo ainda é ascendente. Então isso aí é um sinal de mudança de tendência de alta para uma tendência indefinida. Por enquanto a tendência é de alta, mas o movimento é de baixa. Ah, Dalton, qual é essa diferença de tendência e movimentos? Dá uma olhada aqui no meu Instagram, @dvinvest, vai lá, se tiver Instagram, acessa aí @dvinvest e verifica lá o post que fala sobre a diferença entre tendência e movimentos. Tem lá detalhadozinho. Então o movimento é de baixo. Então o curto prazo, ao médio prazo está deteriorado, está apontando mais para baixo nesse momento. Isso é ruim? Não, de maneira é ruim porque o mercado de renda variável não só sobe, né? Tem seus momentos aí de queda também, né? Que eu até costumo falar, que o problema da renda variável é que ela varia. E só que em termos de estratégia para longo prazo, de melhor relação risco-retorno, os melhores momentos para entrar na renda variável é justamente quando o preço cai. Mas é difícil, né? A gente acha que sempre vai acontecer o pior dos mundos aqui na queda. Observe aqui, ó, quando caiu, perdeu a mínima do candle anterior, veio aqui mais para baixo. Da mínima do candle anterior para cá, para essa mínima, caiu ali na faixa de 5%. Da mínima aqui desse candle anterior que foi perdido para a mínima do movimento, caiu 6,7%. Então, da mínima desse candle aqui, ó, que perdeu, daqui dessa mínima que perdeu, se cair na faixa ali dos 6,7%, que foi a maior queda, a gente está falando do Ibovespa na faixa dos 117 mil pontos, em torno de 117 mil pontos. Que já tem a região de suporte lá do 119, 118,600, já tem uma região de suporte um pouco mais relevante. Então pode vir aqui embaixo, sim. Chegando nesses níveis, gerando sinal de alta ou no mensal, que é o fundo ascendente, que é uma primeira forma de buscar a entrada, ou simplesmente vou comprar em cima de níveis de suporte. No Ibov chegar em determinados níveis, eu vou alocar um pouco mais de capital. Então são os momentos mais interessantes de alocar capital do que quando o movimento dá uma estilingada dessa para cima, você aloca muito capital aqui, porque você acredita agora que o negócio vai bombar para cima. O ideal é quando o mercado está mais pessimista,
mas dentro, ou seja, uma correção dentro de uma tendência de alta. E lembrando, a tendência só vai ser mudada se voltar aqui para baixo dessa mínima de março de 2020. Desculpa, março de 2021, em 107.319 pontos. E aí, já que eu estou falando do gráfico mensal, vamos ver como é que é a estatística desse mês, considerando os últimos 23 anos. Primeiramente, julho era um mês de destaque, de alta dentro do trimestre. Esse terceiro trimestre, eu já tinha comentado em uma análise especial do mês anterior, né, quando fechou o semestre e estava abrindo um novo semestre, um novo trimestre. O segundo trimestre pior do ano é o terceiro trimestre, com um acumulado 17,1%, reduziu esse acumulado, né, depois do resultado. Agora já são, com esse resultado já tem um mês com 24 anos de dados, né? E o agosto e setembro ainda 23 anos. Julho era um destaque de alta. E os outros 2 meses, agosto e setembro, meses negativos. Meses negativos. Deixa eu até ampliar aqui. Ampliar um pouco mais aqui isso. Pronto. Então, os agosto e setembro, meses negativos. O acumulado desses meses, negativo. Só julho é o destaque positivo do trimestre, mas fechou negativo. Então não significa dizer que quando você tem uma estatística que a maioria das vezes fecha negativo, fecha positivo, que vai fechar. Se a maioria das vezes fecha positivo, não significa dizer que é a certeza que vai fechar, é uma estatística. A gente pega essa estatística e verifica se está coerente com o momento lá do gráfico, e a coerência que tinha em relação a julho era de poder ter uma correção. Já fez um movimento de subida, gerou um sinal de reversão. Se perdesse a mínima do mês, aumentaria a chance de ter essa correção, que é o que está acontecendo. No gráfico, no mês de agosto, o saldo acumulado do mês de agosto, ou seja, somar o resultado dos últimos 23 agostos, ou seja, dos últimos 23 anos, 16,7% é o resultado negativo do mês de agosto. E como é que é esse resultado aqui? Em termos de fechamento, ou seja, quantas vezes fechou em alta, quantas vezes fechou em baixa nos últimos 23 anos? Foram 13 vezes no positivo, 56,5% das vezes, e 10 vezes no negativo, 43,5% das vezes. Desses meses que fechou no positivo, se a gente pega esses 13 meses, soma o resultado desses 13 meses, a variação do Ibovespa nesses 13 meses positivos, e divide por 13, a gente tem uma alta média de 4,8%. Se a gente fizer o mesmo para o negativo aqui, 10 vezes ficou no negativo, soma o resultado negativo, divide por 10, você tem 7,9% de queda. Então isso é o que aconteceu nos últimos 23 anos. É o que vai exatamente acontecer. Vai fechar em alta de 4,8% ou mais para cima, ou embaixo de 7,9% ou mais? Não necessariamente. Eu vou pegar até aqui no mês de julho, ó. No mês de julho, a média de desempenho, quando fechava em queda, 6,1%. Em 8 vezes. Agora já são 9 meses negativos e 15 positivos. Então, reduziu um pouco esse percentual, né, de fechamento positivo, fechamento negativo, e aqui aumentou, fechamento negativo. E aqui também reduziu esse percentual de 6,1%, porque foi 3,94%. Mas eu tenho uma ideia do que pode acontecer no mês, lógico, associado à avaliação técnica que eu estou mencionando. Que o caminho mais provável é de baixa, não necessariamente do mês fechar em queda, mas de ter oscilar ali para baixo, buscar os níveis de suporte. O mercado pode fazer o quê? Oscilar aqui embaixo, deixa eu voltar aqui para a tela, oscilar aqui para baixo, vem aqui embaixo e termina o mês fechando no positivo. Fica um candle assim, ó, vou botar até um azul aqui, ó. Fazer algo assim. Como se fosse algo nesse sentido aqui, assim, ó, de fechar aqui assim no positivo, ter aqui essa sombra e aqui uma leve sombra para cima aqui. Então você pode ter, ou seja, no decorrer do mês, um mês que chega negativo e termina o mês apontando para cima. Não é à toa que aconteceu no último dia do mês, caiu 3,08%. Qual o resultado do fechamento do mês? 3,94%, ou seja, desses 3,94%, 3,08% foi só na sexta-feira. A sexta-feira mudou bastante coisa em diversos ativos, cenário de diversos papéis. Então, resumindo, tendência ainda é de alta, Ibovespa apontando para os próximos suportes. Os próximos suportes eu já citei aqui,
São níveis de preço onde aumenta a chance de você poder fazer a alocação, ou seja, quando vem caindo aqui, ó, vem fazendo retração, vem corrigindo, você tem a possibilidade de buscar entrada em níveis de suporte. Mesma coisa aqui, vem retraindo, vou buscar entrada em nível de suporte, vou aguardar um sinal de alta. São as opções que nós temos para tentar fazer uma alocação melhor, com melhor relação risco-retorno na Bolsa de Valores. E agora no gráfico semanal nós temos um viés um pouco mais de baixa. Por quê? A região de 125 mil pontos está aqui, que é o topo anterior, que era um suporte, em conjunto com a média. Nessa região ele foi lá e gerou sinal de alta. Opa, então podemos subir. Só que deixou uma sombra superior, fraqueza por parte dos compradores. Reverte, anula. De novo, essa última semana tentou superar a máxima, superou a máxima da semana anterior em cima do nível de suporte, mas na mesma semana, por conta da sexta-feira, pancada para baixo. Perdemos esse nível, fechou abaixo, que aqui tinha perdido esse nível aqui, mas não tinha fechado abaixo, fechou abaixo da média. Então, tá tudo apontando para baixo. Para baixo onde, Dalton? Aqui no semanal tem suporte imediato na faixa dos 121, 113. E aí lembrando daquele outro suporte na faixa de quase 121 em 500. Está muito próximo já, que é uma retração de Fibonacci no gráfico mensal, que eu mencionei agora há pouco. Abaixo disso vai ter suporte em 118,900 e 117,630. A tendência aqui vai ser completamente virada, no sentido virado um pouco mais para baixo, se perder essa mínima aqui, que é esse último fundo ascendente no gráfico semanal. Mas essa reversão aqui, ó, essas duas reversões de sinal de alta, já traz um viés mais negativo para o curto a médio prazo aí no Ibovespa. Então, por enquanto, olhando semanal, o cenário aqui do semanal, o mensal já com sinal de topo bem formado, com a expectativa, né, da gente ter mais uns 2 meses aí de correção. Podemos até ter um mês assim, ó, que vem aqui e já fecha lá em cima, só que não vai ficar maduro para ter algo muito relevante para cima. Então a chance seria de ter um movimento mais lateral, algo que eu já mencionei em relação a Vale 3. Ó. Vale 3 veio aqui, perdeu a mínima, veio aqui, superou a máxima, não está com a cara que ainda tem muita coisa para cima, pode ficar realmente enrolada aqui. E ela já terminou o mês justamente dando uma pancada para baixo no último pregão, que intensificou essa chance de ou corrigir ali no mensal mais no tempo ou no preço. E o Ibov está nessa linha. Ele tem uma correção um pouquinho maior em busca dos seus próximos suportes. Para gerar alguma coisa mais relevante no gráfico semanal ou mesmo no gráfico diário que eu vou mencionar daqui a pouco, o Ibov precisa voltar para cima dessa região aqui dos 125 mil pontos. Para cima da média, para cima dos 125 mil pontos, seria o sinal um pouco mais relevante. Exemplo, não vai muito longe esse movimento de queda e simplesmente gera um candle muito forte aqui fechando para cima de 125 mil, para cima da média, e na semana que vem supera a máxima da semana anterior, o que traria um aspecto um pouco mais positivo, mas nesse momento o aspecto é mais negativo. E gráfico diário, retomada da tendência de baixa no último pregão. Essa retomada da tendência de baixa aqui aponta para continuar caindo? Sim, aponta. Pode ter um pregão de subida na segunda-feira? Pode. Inclusive a queda foi muito intensa na sexta. Mas não descaracterizaria ainda a expectativa de se ter algo mais para baixo. Fraqueza para subir, que foi isso aqui. Força para cair, que eu já vinha mencionando os 3, que é muito forte para baixo. Tá? Aqui esse pivôzinho de alta ainda... Aí veio lá, gerou o pivôzinho de alta e não fez superação dessa máxima. E aí, se perdesse essa mínima aqui, seria um sinal mais negativo. Perdeu a mínima, intensificou a queda. Então, de maneira geral, para o Ibov gerar algum sinal de curto prazo mais relevante, aumentando a chance de voltar a ter uma expectativa maior de curto a médio e manter a expectativa positiva de médio para longo prazo, gerar sinal de alta para cima da média móvel exponencial 3 períodos e melhor ainda para cima dessa região aqui de 125 mil, 125.400. Acima dessa região que ficou bem travado aqui e aqui também. Então, acima dessa patamar, fundo ascendente ou pivô de alta, é o que vai trazer algo mais positivo. Enquanto isso não acontecer, o cenário ainda é mais negativo, a chance de se ter mais 1 a 2 meses aí corrigindo é maior nesse momento para o Ibovespa. Ou seja, para quem quiser fazer alocação e está um pouco desconfortável, coloca menos, mas dá uma olhada com carinho na questão da alocação em cima de níveis importantes de suporte que faz mais sentido.
Apesar de ser um momento mais desconfortável, mas tendem a ser os momentos mais interessantes para melhor relação risco-retorno na bolsa. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se aí de deixar seu joinha, seu like aqui nessa análise especial do Ibov, do que esperar para a nossa bolsa aí no mês de agosto. Sim, enfim, um viés mais baixista, apesar de ser uma tendência de alta de médio a longo prazo. E acompanhando as nossas análises aí no decorrer do mês para ver se vai fazendo uma mudança desse cenário, principalmente a radar da semana, para quem não tem tempo de acompanhar a análise de fechamento pregão, mas toda a análise de fechamento pregão a gente está falando também aqui do Ibovespa. É isso, um grande abraço, um ótimo mês de agosto e até a próxima.